Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e na aula de hoje de matemática nós vamos estar falando sobre radiciação. Vamos lá? Radiciação, ela nada mais é do que uma operação matemática. Nós usamos para encontrar um número que multiplicado por ele mesmo, um determinado número de vezes, é igual a um valor conhecido. Olha só o exemplo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125. O que a gente vai fazer, né? Nós vamos utilizar a tentativa de descobrir que número é esse, que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, um número vezes ele mesmo, vai dar 125. Que número seria esse? E aí você começa a brincar com a multiplicação, fazendo 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ah, tá muito longe de ser 125, até que você encontra o 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Olha aí, encontramos o resultado que a gente estava procurando. Mas nós também podemos descrever essa situação da seguinte maneira. Qual é a raiz cúbica de 125? Percebam que quando eu falei raiz cúbica, eu tanto me referi a que eu queria uma raiz e o índice dessa raiz. Os elementos que vocês vão conhecer da radiciação agora, que tem tudo a ver com essa leitura da radiciação. Olha só, o símbolo da radiciação parece esse Vzinho, tá? E aí dentro nós vamos ter um número dentro desse Vzinho, que é o radicando. Lá fora vai ter um númerozinho em cima que chama-se índice. E esse símbolo é chamado de radical, né? E o resultado? O resultado é a nossa raiz. Então, por exemplo, né? Nós vamos indicar ali naquele exemplo. A raiz, nós vamos ler, né? A raiz, olha o índice, é 2, né? Então, nós lemos a raiz quadrada do número que está dentro, ou seja, do radicando, a raiz quadrada de 4. Qual é o número que é elevado? Lembra de potenciação? Pois é, nós vamos utilizar muito a potenciação aqui para resolver a radiciação. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado? O que é elevar ao quadrado? Né? Multiplicar esse número por ele mesmo 2 vezes? Lembra que eu falei que você multiplica o número por ele mesmo o tanto de vezes que for necessário para achar o valor em questão? Aqui no caso é por 2, né? Nós vamos multiplicar esse número por ele mesmo 2 vezes. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado? Ou seja, elevado à potência de número 2, ao expoente de número 2, vai dar 4. E como você já está muito craque em potenciação, você já sabe que é 2, porque 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, o resultado da raiz quadrada de 4 é 2. É muito simples a radiciação, gente. Olha, vamos ver uns exemplos aqui de radiciação. Raiz, perceberam uma coisa? Não tem índice naquela raiz ali. Como é que eu vou ler essa raiz, professora, se não tem um índice, não tem um número que indique que raiz é aquela? Porque na radiciação, quando o índice não aparece, significa que é o 2. Então, quando o índice não aparecer, você já sabe que se trata de uma raiz quadrada. E percebam que quando o índice for 2, eu não vou ler a raiz segunda, eu vou ler a raiz quadrada do número em questão. Então, ali em cima, no primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 400. E aí você vai procurar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 400. O próximo exemplo, percebam que o índice é 3. Lembra do primeiro exemplo que eu li para vocês, que era a raiz cúbica de 125? Aqui nós temos o índice 3 novamente. Quando o índice é 3, nós vamos ler raiz cúbica e não raiz terça. Tá? Então, qual é a raiz cúbica de 27? É o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. O próximo exemplo é raiz quinta. A partir do terceiro, do quarto em diante, você já pode ler um número
assim, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, tá? Apenas os casos especiais é para o 2 e para o 3, raiz quadrada e raiz cúbica, tá? Então, ali no terceiro exemplo é raiz quinta de 32, um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 32. Olha só, a radiciação e a potenciação, né? A radiciação, ela nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Lembra, gente, que desde quando a gente começou a falar de operações matemáticas, nós percebemos que sempre uma operação está ligada à sua inversa. Então, por exemplo, a multiplicação, né? Quando nós formos resolver divisão, nós entendemos que a divisão nada mais era do que uma multiplicação. E a divisão era a operação inversa, a multiplicação. Então, uma precisou da outra para ser resolvida. Do mesmo jeito aqui na radiciação e potenciação. Para resolver uma radiciação, nós precisamos entender de potenciação, tá? Claro que a multiplicação tem que estar bem solidificada, você tem que entender bastante de multiplicação, mas você também tem que entender potenciação. E se você tiver com dúvida, é só voltar nas aulas anteriores que você encontra lá a aula de potenciação. Então, gente, dessa forma podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação que tem como resultado essa raiz proposta. Olha só, note que se o radicando x é um número real e o índice n da raiz é um número natural, o resultado é a raiz enésima, ou seja, de x. Ou seja, se a elevado a n é igual a x. Vamos aos exemplos. Olha só. Raiz quadrada de 25. Como que eu resolvo isso aí? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 25? É o 5, então o resultado da raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. Segundo exemplo, raiz cúbica de 8. Qual é o número que é elevado ao cubo dá 8? É 2, professora, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Perfeito. Ali embaixo, raiz quinta de 1024. Qual é o número que é elevado à quinta potência dá 1024? O próprio número 4. E aí eu coloquei mais alguns exemplos para vocês de radiciação. Olha só, simplificação de radicais, né? Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação ou o resultado não é um número inteiro. Nesse caso, a gente pode simplificar o radical. Como? A simplificação de radicais consiste na realização de operações matemáticas para escrever a raiz de maneira mais simples e equivalente ao radical. Vamos seguir os passos. Olha só, o primeiro passo, nós vamos fatorar o número em fatores primos. O que são esses fatores primos, professora? Lembra dos números primos que a gente abordou lá na potenciação? Pois é, eles vão entrar aqui. Quem são esses números primos? São os números que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Beleza? Lembrou deles? É isso aí. Segundo passo, escrever o número na forma de potência. O terceiro passo, colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência, tá? Então, geralmente, se você tem um índice 2, quando você substituir esse número que você encontrou, que está na forma de potência, lá no radicando, você vai dividir pelo número que está no índice. Olha só, vamos colocar em prática. Exemplo, calcule a raiz quinta de 243. Primeiro passo, nós vamos transformar esse 243 em fatores primos. O que é isso? Dividir por números primos, tá? Como? Nós vamos fazer desse jeitinho aí, ó. Coloca o 243, puxa uma linhazinha vertical ao lado dele e começa a dividir pelo primeiro número primo que ele seja divisível. Ele divide por 2? Não, então passa para o próximo. Por 3? Sim, professora. 243 dividido para 3 dá 81. Ótimo, perfeito. Então, coloca o resultado embaixo de 243 e continua a dividir. Você só vai parar de dividir quando o resultado chegar em 1. Então, 81 ainda é divisível por 3. Continua usando 3. Dá 27. 27 dividido para 3 dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3, 1. Chegou no 1, parou. E aí, o que você faz? Sabe esses números que ficaram na coluna dos números primos?
ou seja, à direita, você vai pegá-los e vai fazer uma multiplicação entre eles. Por que eu estou dizendo? Que 243 nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 vezes 3, 5 vezes. E aí eu vou substituir lá no radicando. Olha o que eu coloquei lá. Ó. Raiz quinta de 243 nada mais é do que raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. E o que eu faço agora? Eu vou dividir. O índice não é 5? Então eu vou dividir tanto o índice por 5 quanto o expoente que está lá no radicando por 5. E aí eu vou encontrar o resultado final. Porque quando eu divido, eles vão sumir. Vamos dizer assim. Eles vão sair, né? Daí, e aí sobra quem? Sobra o 3. Então, raiz quinta de 243 é 3. E é assim que a gente faz a decomposição. Agora, vamos ao exercício, colocar em prática tudo isso que foi ensinado, né, gente? Primeira questão. Um terreno possui área igual a 196 metros quadrados. Sabendo que esse terreno tem formato de um quadrado, então seus lados possuem medida igual a, letra A, 12 metros, letra B, 13 metros, letra C, 14 metros, ou letra D, 15 metros. Olha só, se a gente estiver indo muito rápido, você pode estar dando uma pausa no seu vídeo para estar resolvendo no seu tempo e depois continuar a resolução, ok? Vamos à resolução. O que nós vamos fazer? Lembra que o terreno tinha 196 metros quadrados? Nós vamos fatorar esse número. Então, nós começamos lá com o primeiro número primo, né, o 2. 196 é divisível por 2? Sim, então começamos a divisão. 196 dividido por 2, do jeitinho que eu ensinei agorinha, dá 98. 98 ainda é divisível por 2. Lembra que você só para quando chega no 1? Então, prossegue, continua. 98 dividido por 2, 49. 49 já não é mais divisível por 2. Então, o que eu faço? Eu vou buscando o próximo número primo que ele seja divisível. Por 3 ele não é, por 5 ele não é, mas por 7 ele é. Então, 49 dividido para 7 dá 7. 7 é um número primo, ou seja, só divide por ele mesmo e por 1. Dividiu por 7, chegou em 1, parou. E aí nós temos esse produto de 2, que se repetiu 2 vezes, ou seja, 2 ao quadrado, vezes 7, que se repetiu 2 vezes, ou seja, 7 ao quadrado. Vamos substituir lá no radicando. O que era 196, agora fica 2 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. O que eu faço? Vou dividir. Lembra que ali não tem índice? Então, o que eu faço? É o 2, né? Vou dividir tanto o índice quanto os meus expoentes por 2. E aí, o que acontece? Tanto sai o índice como os expoentes, o radical, e fica 2 vezes 7, que dá 14. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Simples assim, né, gente? Muito fácil. Segundo, a raiz quadrada de um número é uma importante operação matemática, assim como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Somente alguns números possuem raiz quadrada. São aqueles considerados quadrados perfeitos. Sendo assim, calcule a raiz quadrada de 625 e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem que descobrir aqui quem é a raiz quadrada de 625. O que a gente faz? A gente pode fatorar, gente, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Começamos a dividir por 5, que deu 125, e continuamos até chegar no 1. Resultado, 5 elevado à quarta potência. O que eu vou fazer? 5 elevado à quarta potência, só que o meu índice é 2, professora. Tudo bem, não tem problema, você divide esse 4, que é o expoente, por 2. E aí, você vai ter o resultado de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, a raiz quadrada de 625 nada mais é do que 25. Simples assim, né, gente? Então, gostaram da aula de hoje? Espero que tenham aprendido. Nós vamos ficar por aqui. Não esqueça de estar acessando sempre a nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas. Nos vemos na próxima aula. Até lá!